Meu povo, a paz do Senhor Jesus e Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o motivo e razão da nossa existência, possa abençoar poderosamente cada um de vocês, tá? Faz uns 2 dias que eu gravei vídeo para esse canal que eu falo sobre a palavra de Deus, falo sobre pregação. Para ser mais exato, já tem mais de um ano que eu gravei o último vídeo aqui falando sobre conteúdo bíblico. Quero só dizer para vocês que tenho estado muito ocupado nesse último ano, trabalhando aqui mesmo, nessa praça aqui, ó. Trabalhando, é aqui onde eu tenho trabalhado nesse último ano. Na verdade, mais de um ano. Nós estamos na praça mais antiga aqui da cidade, está reformando. Funcionou antigamente o fórum, mas como tem um novo prédio administrativo em frente à rodoviária, aqui agora vai ser um espaço de empreendedor, né? Mas eu quero deixar uma palavra bíblica aqui, que já vem no meu coração há mais ou menos uma semana. Essa palavra veio para o meu coração e eu fiquei pensando a respeito dela. Bom, Deus, quando criou os céus e a terra, Ele fez tudo com perfeição e fez também Adão e fez Eva e deu-lhes o patriarcado da terra. Entretanto, a consequência do pecado de Adão foi o afastamento total do céu e, consequentemente, a quebra. O pecado, ele produz isso. E a saída do Jardim do Éden. Depois, ele com certeza se arrependeu, falou com Deus, mediante a obediência, a busca. Mas ficou a consequência, né? Adão viu gerações após gerações depois dele. Adão viu filhos e filhos. Adão viu muitas gerações depois dele. 930 anos, para ser mais preciso, né? Desde o nascimento de Adão. Se bem que Adão não nasceu de mulher. Adão, ele foi gerado pelas próprias mãos do eterno Deus. Quando Deus o fez, o construiu, e Deus deu a ele o fôlego de vida, deu uma alma, as suas, pelo menos, 7 emanações, que vamos falar depois aí. E aí, Adão, ele saiu do seu estado original, de cada desobediência, e ficou um vazio. Deus fez o julgamento de Adão, de Eva, da serpente, a saída do paraíso, do Éden, e cresceu-se. E Deus sempre procurou uma maneira de reestabelecer a sua aliança, o retorno dos seus filhos para com o céu, para com a vontade de Deus. E Deus tentou falar através da aliança com os patriarcas, mandou juízes, mandou profetas, mandou a lei por Moisés, mandou muita coisa, mas tiveram nações que se separaram de verdade de Deus. Todos vieram de Adão, as nações adâmicas que se multiplicaram. Todo mundo sabe o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo de número 6, a grande corrupção do gênero humano. E também nós sabemos o que diz lá o livro, a Carta Universal do Apóstolo Pedro, a respeito da corrupção dos anjos que entraram na semente humana e terminou corrompendo a princípio o plano de Deus. Mas nós olhamos para a palavra de Deus com uma nova perspectiva quando olhamos pela visão da fé, pela ótica de Yeshua, Jesus. Então veja, Jesus veio, nasceu, cresceu, viveu e finalmente ele cumpriu aquilo que a respeito dele estava e está profetizado nas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. E rapidamente falar sobre a sua autoridade e missão. A autoridade foi dada pelo próprio Deus. A missão é
apresentar-se como o Mashiach, o enviado, primeiramente para Israel, João 1 e versículo 12. Depois, posteriormente, as demais nações também foram agraciadas por receberem o Mashiach, Yeshua, Jesus, João 1 e 12. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses que não são da semente de Abraão, da semente semita, né? Esses são enxertos, porque a aliança perfeita Deus fez por Jacó, né? Pela geração de Jacó. As 12 tribos, a geração semita, a continuidade, enfim, todo mundo sabe disso. Quem lê Bíblia, entende a palavra, sabe disso. Então veja, primeiramente Jesus veio para ministrar para o seu povo Israel, não para um povo estranho. Mas para que se cumprisse a escritura, foi necessário que ele se entregasse até a morte de cruz. Uma vez que ele se entregou naquela cruz para morrer, ele cumpriu todo o ritual que era requerido pela lei. A libação, o sacrifício e a consumação de uma oferta, ela era na maioria das vezes feita com sangue de ovelha, de bode, de carneiro. Então é assim que o sacerdote fazia a imolação, aspergia o sangue, e isso era sacrificado para Deus, e Deus ouvia, assistia e recebia no céu. A fumaça que subia era agradável para Deus, Deus ouvia, não por causa do cheiro da carne, mas por causa da obediência ao ritual que invocava a presença de Deus uma vez por ano, no Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, né? Conforme está escrito por gerações perpétuas, para todos que são da aliança eterna de Deus, né? E com Jesus não foi diferente. Mas Jesus, sendo o Cordeiro, ele mesmo se permitiu ser sacrificado. E na cruz, quando ele disse: Pai, está tudo consumado, né? Ali da sua costela emanava água juntamente com sangue. Então ali o sacrifício foi perfeito. E detalhe, nenhum osso dele foi quebrado, conforme diz a Escritura, e não foi necessário ninguém tomar a vida dele. A respeito dele mesmo ele diz que ele entrega a própria vida e depois torna a tomar. Então, sem a ajuda de homens, sem a ajuda de anjos ou sem a interferência humana, Jesus, ele retorna à vida ao terceiro dia. E tendo ele em vida profetizado, é verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, não é? A respeito do templo, que é o motivo de grande alegria, de grande amor de todo o povo de Jesus naquela época, e até mesmo dos judeus que hoje ainda sobrevivem, né? Até mesmo aqueles das diásporas. Subir a Jerusalém, orar no Muro da Lamentação, na Porta Maravilha, e aqueles que estão lá também fazem os ritos principais das principais festas judaicas. E o que restou do templo no dia de hoje é o Muro das Lamentações, que restou daquele templo construído. Então veja, a profecia que Jesus disse a respeito do templo, ela se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra, o templo foi destruído, foi saqueado o ouro do templo, houveram depois as diásporas, né? O povo de Israel ainda, muitos estão espalhados, a sementeira de Abraão, a semente de Abraão, a semente. Então veja, Adão viveu 930 anos, o dia perfeito para Deus. Deus é um dia para Deus como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Então Jesus, ele em 3 dias ressuscitou, e a profecia do templo ser destruído, que era o final da expiação, do sacrifício, conforme Deus ordenara, acabou em 70 depois de Cristo. Então, se você fazer uma somatória de 930 anos vividos por Adão, com mais 70 anos que depois da profecia de Cristo, que é o Mashiach, o Messias enviado, você vai ver que cumpriu perfeitamente 1000 anos. Então, 1000 anos para Deus como um dia como 1000 anos. Então veja, a aliança, a primeira aliança e a antiga aliança foram cumpridas já em Jesus, em Yeshua, Jesus.
Então guarda esse detalhe aí, o dia perfeito de Deus já cumpriu, o dia da expiação, Yeshua já foi sacrificado como cordeiro, o segundo Adão que completou esse restinho que faltava, a profecia cumpriu, e de fato ele é o Mashiach. Zacarias 12:10 vem nos dizer que eles olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, está escrito na profecia, e essa palavra é específica para aqueles que moram em Israel, que não creem em Jesus como Mashiach. Para aqueles que acreditam e já vivem, bendito seja o nome do Eterno nosso Deus, para todo sempre. E vive Cristo, o nosso Senhor. E estamos nele vivos também. Então essa é a palavra de hoje, pessoal. Voltando aí a gravar vídeo depois de um ano. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, comenta aí. Se você não gostou também, não tem problema. Comenta aí, diz, olha, eu não gostei, deixa aí o teu feedback. Deus te abençoe e segue para mais vídeos. Deus abençoe a todos.